Vamos entrar no momento das ofertas. Nesse momento, gostaria de compartilhar uma palavra da parte de Deus com vocês, que se encontra em Gênesis, capítulo 8, versículo 22. Gênesis 8, 22, e a palavra do Senhor diz assim: enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Vou repetir: enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Amém? O contexto dessa palavra de Gênesis 8, 22, ele vai um pouquinho além de uma simples referência de oferta, mas aqui nós queremos falar acerca da oferta, amém? Aqui nos conta a história, se nós lemos no capítulo anterior, no capítulo 7, acerca de um dilúvio. Acredito que a maioria aqui conhece, né, a história de Noé, a história de um homem que eu falo que ele foi desafiado por Deus para uma grande missão e um grande propósito nessa terra, que era o quê? Construir uma arca, mas não era qualquer arca, era uma enorme arca, uma gigantesca arca, né? E o Senhor designou essa missão a Noé, e Noé foi lá e fez conforme o Senhor havia pedido, o Senhor havia designado para ele. E após o dilúvio, quando as águas baixaram, Noé, ele saiu da arca com a sua família. E quando nós lemos no capítulo 20 e no capítulo 21, a palavra do Senhor, ela vai nos ressaltar que a primeira atitude que Noé ele teve não foi construir uma casa, não foi construir algo, não foi cuidar dos seus bens. A primeira coisa que Moisés ele faz, né, foi o que? Levantar um altar. No capítulo 20 fala que ele ofereceu um holocausto sobre o altar. Então Noé, ele levanta um altar ali em sacrifício, em adoração ao Senhor. Amém? Ele oferece ali um altar ao Senhor em sacrifício, em adoração ao Senhor. Então, lá no capítulo 22, que foi o capítulo que nós lemos agora, o Senhor, ele faz uma promessa para Noé. Noé, ele sai da arca, ele vai lá, ele monta ali um altar, ele oferece um sacrifício ao Senhor, ele oferece um altar em sacrifício de adoração. E aí o Senhor responde aquele sacrifício que Noé ele fez, amém? E o Senhor ele responde e ele fala: enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita. Amém? Enquanto durar a terra, não deixará de ter a semeadura e a colheita. E o interessante é que Deus declara essa palavra depois do quê? Depois da adoração de Noé, depois do sacrifício que Noé entregou. Ou seja, Noé ele saiu da arca, ele entregou ali um sacrifício ao Senhor, e depois o Senhor ele já vem com uma resposta a Noé. E muitas vezes nós queremos que o Senhor ele nos dá uma resposta, nos entregue uma resposta, se nem mesmo nós temos entregado um sacrifício a Ele. Muitas vezes nós queremos: mas Deus, eu preciso dessa resposta. Mas o que nós estamos oferecendo diante do altar do Senhor? O que é que nós estamos oferecendo? Estamos oferecendo como sacrifício ao Senhor. E por incrível que pareça, dentro desse contexto, o mundo ele havia acabado de passar por um período de juízo devastador. Ou seja, tudo ali aonde Noé estava agora, naquele momento, parecia o quê? Incerto.
Mas Deus estava dizendo que a partir de hoje haveria continuidade, que a partir de hoje haveria ciclos, que a partir de hoje haveria provisão. Ou seja, em meio de um cenário onde não havia nada na terra. Por quê? Porque Deus havia destruído tudo. Deus estava ali falando para Noé: Noé, a partir de hoje haverá continuidade. Ei, a terra não acabou aqui. A sua vida, a sua família não foi, destruída, não, haverá continuidade, haverá ciclos, porque Deus, ele fala aqui sobre frio, sobre calor, sobre verão, sobre inverno, sobre dia, sobre noite. Deus declara aqui sobre ciclos, haverá provisão, amém? Ou seja, Noé, ele ofereceu ao Senhor em um cenário do quê? De escassez. Em um cenário de total escassez. Ele não estava cercado ali por abundância. E quantas vezes nós olhamos, nós falamos assim: eu só vou entregar quando tudo estiver bem, eu só vou dar quando tudo estiver normalizado. Mas Deus, ele não quer que nós venhamos entregar quando tudo estiver normalizado. Deus, ele quer que nós venhamos entregar nas nossas improbabilidades, nos nossos dias incertos, nos nossos momentos de escassez. Por quê? Porque quando nós estivermos entregando ao Senhor quando tudo vai bem, nós não iremos viver o milagre do Senhor, nós não iremos viver da provisão do Senhor. Por quê? Porque Deus, ele só envia provisão aonde há incerteza. Deus, ele só envia a provisão aonde há escassez. Porque se tiver tudo bem, não tem porquê o Senhor enviar a provisão. Se tiver tudo bem, não tem o porquê o Senhor pegar e prover aquilo que precisa ser provido, porque já tem tudo. Você consegue entender? E aí Noé, ele vem em um cenário de escassez e ele faz ali um sacrifício ao Senhor. Tudo havia sido destruído por um dilúvio, e mesmo assim ele escolheu honrar primeiro a Deus. A própria palavra de Deus fala que nós devemos honrar ao Senhor com todas as coisas, com todos os nossos bens, para que tudo que o Senhor trazer a nós venha viver uma abundância. Ou seja, nós precisamos entender que é primeiro Deus, depois nós. Sabe por quê? Porque Deus é o dono do ouro e da prata. Deus é o dono de todas as coisas. Ele jamais vai nos deixar desamparado. E quando nós colocamos o Senhor como primeiro nas nossas vidas, como algo primordial, eu sempre tenho o costume de dizer que existem duas classificações para minha vida. Tudo que eu vou fazer na minha vida, eu classifico primeiro o que é primeiro mesmo, o que é princípio, primícia ali, e o que é importante, o que é prioridade e o que é importante. Sabe por quê? Porque quando nós classificamos a nossa vida dessas duas formas, é uma regrinha que eu trago para a minha vida, e se você entender isso nessa noite, muitas coisas vão mudar na sua vida. Sabe por quê? Porque o que é importante pode esperar, o que é prioridade não. O que vem primeiro não espera, porque é primeiro. Mas o que é importante pode esperar. Então, quando nós entendemos isso, vira uma chave na nossa vida. Opa! Se a palavra fala que isso vem primeiro, se primeiro eu tenho que agradar ao meu Deus, primeiro eu tenho que entregar ao meu Deus, primeiro eu tenho que fazer ao meu Deus, então primeiro é primeiro. Mas é importante eu pagar tal conta. Mas a conta pode esperar você agir primeiro em prioridade ao seu Deus, porque o seu Deus é aquele que é o Deus provedor, e no dia seguinte Ele pode enviar o recurso que você precisa. Você crê nisso ou não quer? Porque Deus é um Deus de provisão, é ou não é? Então, se eu coloco Deus em primeiro lugar, para e pensa comigo, se eu coloco Deus em primeiro lugar em todas as áreas da minha vida, seja no financeiro, em todas as áreas, seja no financeiro, seja no meu ministério, seja na minha área sentimental, em todas as áreas, quando eu coloco Deus em primeiro lugar, você acha que Deus, Ele não vai te colocar em primeiro lugar? Se você priorizou, se você colocou Deus em primeiro lugar, pode ter certeza que Ele vai te colocar em primeiro lugar. Ele vai te colocar ali em primeiro lugar e falar: opa, tem alguém lá na terra que está me priorizando.
Tem alguém lá na terra que não me coloca em segundo plano, mas tem alguém que decidiu e entendeu: buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Você viu já na sua vida algum filho de Deus passar fome? Eu não vi. E olha que eu já passei por muita necessidade na minha vida, mas Deus, Ele nunca deixou de enviar uma provisão. Deus, Ele nunca deixou de enviar aquilo que nós precisamos. Então por que muitas vezes nós se preocupamos com aquilo que nós iremos comer, com aquilo que nós iremos vestir, com aquilo que nós iremos fazer no dia de amanhã, se nós temos um Deus provedor, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que move todas as coisas? Tudo que nós precisamos entender é que nós temos que fazer o quê? Oferecer sacrifício no altar do Senhor e colocar Ele como prioridade nas nossas vidas. Muitas vezes nós não vivemos aquilo que nós temos a viver no Senhor, sabe por quê? Porque nós não priorizamos. Nós precisamos entender que existe uma lei para a semente, e a semente ela não discute com a terra. Pastora, como assim a semente ela não discute com a terra? Existe algo muito interessante sobre a semente. Ela nunca tenta e nunca vai negociar com a terra. Sabe por quê? Porque a semente ela não pergunta para a terra: terra, e se não der certo? A semente ela nunca vai falar assim para a terra: tá, mas e se eu desaparecer? Mas terra, e se ninguém perceber que eu estou aqui? Por quê? Porque você joga a semente lá, depois você não vê mais ela. A semente ela nunca vai discutir, ela simplesmente se entrega. Você lançou a semente na terra, ela vai se entregar, ela vai procurar um lugar para criar uma profundidade. Até a semente ela busca profundidade. E será que eu e você não tem que buscar profundidade em Deus? Porque isso fala também de oferta, isso fala também de entregar algo a Deus. E eu só atinjo o nível profundo quando eu coloco as minhas áreas de forma total diante do altar do Senhor. A semente ela não discute, ela busca ali uma profundidade. E para quem olha de fora, sabe, para quem vê, parece que é perda, parece que aquilo se perdeu. Só que a semente ela some, ela é enterrada, ela deixa de ser vista. Mas Deus, Ele criou um princípio poderoso, sabe qual é? Aquilo que é colocado nas mãos dele nunca morre, se multiplica. Você tem noção do que é isso? Deus, Ele criou um princípio poderoso, que aquilo que é colocado na mão dele nunca morre, se multiplica. Tudo que nós colocarmos na mão de Deus, não haverá morte, não haverá escassez, mas haverá multiplicação da parte dele. Tudo aquilo que nós entregarmos diante dele, haverá uma multiplicação abundante, amém? Muitas vezes nós queremos colher antes mesmo de semear. Sabe, muitas vezes nós queremos viver uma colheita tão abundante, sendo que nós não semeamos nada. Nós queremos ver antes mesmo do que? De confiar em Deus. Nós queremos receber sem entregar. Irmão, não tem como receber se você não entrega. Não tem como você querer viver algo se você não está fazendo entrega diante do Senhor. Ah, mas eu quero que Deus me abençoe em tal área. O que você está fazendo? O que você está entregando? O que você está oferecendo diante do Senhor? Qual é a entrega que você está fazendo para Ele? Sabe? Nós precisamos entender que o reino de Deus, ele trabalha de outra forma. Há milagres que só acontecem depois que algo é liberado. Como assim? Eu sempre tenho o costume de falar que Deus, ele não trabalha em meio aos nossos questionamentos. Ah, Deus, por que isso está acontecendo? Deus, ele trabalha em meio às minhas respostas. E a matemática de Deus é assim: eu emito uma resposta aqui na terra para Deus, e Deus fala: opa, tem alguém emitindo uma resposta, então agora eu vou emitir a minha resposta lá para a terra. Deus, ele se inclina do céu e ele fala: tem alguém falando a minha linguagem, tem alguém falando aquilo que eu gosto de falar, então tem alguém emitindo uma resposta para mim. Opa, agora eu vou me inclinar, eu vou ouvir o que ele está me respondendo e eu vou começar a responder ao favor. E foi isso que Deus, ele fez com Noé. Noé, ele desceu daquela arca. Sabe o que Noé poderia ter feito? Procurado o quê? Depois de muito tempo dentro daquela arca, num dilúvio, Noé, ele
ele poderia ter descido e falado: gente, vamos procurar um lugar agora para a gente habitar, porque a gente precisa de uma casa para a gente morar, a gente precisa ver o que tem aqui na terra, sabe, para a gente poder de repente se alimentar, fazer a nossa vida novamente. Mas não é a primeira coisa que ele fez, foi sair da arca, pegar lá, pegar aqui, ó, Noé levantou um altar ao Senhor e tomando animais puros e de aves puras, ele foi lá, montou um sacrifício ali, um altar, e entregou de sacrifício ao Senhor. Ele foi lá e fez uma oferta de sacrifício ao Senhor. Lembra que eu falei que Deus, ele trabalha em meio às nossas respostas? Noé, ele deu uma resposta para Deus. E Deus olhou e falou: opa, ele está dando uma resposta, então agora é minha vez. Deixa eu responder ele também. Porque ele fez algo inédito aqui. Ele poderia ter pensado em qualquer outra coisa, mas ele pensou em entregar um sacrifício antes de qualquer coisa. Ele me colocou como prioridade, ele me colocou em primeiro lugar. Então automaticamente o Senhor, ele foi lá e ele respondeu ao Noé naquele período, amém? E eu creio que se você emitir uma resposta aos céus nessa noite, Deus, ele vai responder, amém? Que hoje a sua oferta não seja sobre valor, sabe? Não seja sobre o valor que você está entregando, porque a oferta, ela vai muito além disso. Seja você entender que o Senhor, ele é prioridade na tua vida, e todas as áreas da sua vida precisam estar entregue diante do altar dele, amém? É sobre você demonstrar a sua fé ao Senhor, é sobre você demonstrar a sua confiança a Ele, é sobre você mostrar que você confia num Deus que pode todas as coisas, sabe? Se coloque de pé em nome de Jesus. Toda semente que você está entregando, carrega dentro dela um futuro que talvez ainda você nem imaginou, que você nem tem noção do que Deus, ele pode fazer. Quem segura a semente na tua mão e não entrega diante do altar do Senhor, preserva o quê? O seu presente. Só que quem planta a semente, deposita a semente no lugar certo, participa do futuro que Deus está construindo. Participa daquilo que Deus está reservando e preserva o teu futuro. Porque aquilo que Deus, ele tem para nós não é no agora, é lá na frente. Talvez hoje nós não compreendemos, talvez hoje nós não entendemos, mas lá na frente nós iremos compreender e entender tudo aquilo que Deus, ele já preparou, tudo aquilo que Deus, ele já reservou, amém? Glória a Deus. Separe sua oferta nessa noite, separe teu dízimo, separe tua primícia, ore, entregue sua oferta ao Senhor como uma semente de fé, de gratidão, de confiança ao Senhor, por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele ainda há de fazer, sabe? Não retenha a tua bênção, porque o único que tem o poder de reter aquilo que o Senhor, ele pode fazer nas nossas vidas, somos nós mesmos. Então não retenha aquilo que Deus, ele quer fazer. Esse Deus já direcionou para você entregar, porque o ato de você ofertar ao Senhor, a palavra de Deus não fala que Deus, ele vai tocar no teu coração. A palavra fala para você ofertar segundo propôs no teu coração, segundo você propôs. Então você vai ofertar segundo aquilo que você propôs, e segundo aquilo que você propôs no teu coração, Deus, ele vai responder ao teu favor. Você dizimar, você primiciar é uma decisão do quê? De fé, de confiança na palavra, nos princípios do Senhor, e crendo que todas as promessas que estão descritas através desses princípios irão se cumprir. Sabe, eu tenho testemunho aqui que eu poderia ficar contando, testemunhos poderosos acerca do que eu tenho vivido diante do Senhor através das entregas de dízimo, de primícia. São coisas assim poderosas. E eu falo que todas as vezes que eu entrego o dízimo, todas as vezes que eu entrego a minha primícia para minha apóstola que está lá na sede, cara, ela libera cada palavra tão pontual na minha vida. E eu tenho vivido cada palavra que ela liberou na minha vida. Eu tenho vivido cada decreto que ela liberou na minha vida. E tudo aquilo que Deus, ele tem falado, tudo aquilo que Deus, ele tem prometido, ele tem concretizado dia após dia. E eu creio que na sua vida não vai ser diferente. O que eu preciso para fazer isso, pastora?
decidir. Porque tudo na nossa vida parte de um ponto de princípio que se chama posicionamento e decisão. Nós precisamos decidir querer viver, mas não só querer viver, nós temos que ter ação para viver aquilo que Deus Ele quer fazer nas nossas vidas, amém? Fecha seus olhos, separa a tua oferta. Senhor, nós queremos te agradecer e te louvar, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem, Senhor, nos direcionado. Nós oramos, Senhor, em gratidão a Ti. Senhor, nós consagramos nessa noite todas as ofertas, todos os dízimos e primícias, Senhor, a Ti. Nós Te pedimos, Pai, que todos aqueles, Pai, Senhor, que está desempregado, passando por algum momento de aflição, Pai, Senhor, que se, Senhor, eles propõem no coração deles se entregarem e emitir uma resposta, Senhor, do céu, Senhor, a Ti, Senhor, nessa noite, Pai. Senhor, eles viverão, Senhor, da Tua provisão. Portas serão abertas, Pai. Eles viverão o Teu sobrenatural, Pai. Senhor, então nós Te louvamos nessa noite, Te agradecemos e sabemos, Pai, que o Senhor é aquele que move todas as coisas, que o Senhor é aquele, Senhor, que continuará, Senhor, movendo todas as coisas. E nós Te pedimos, Senhor, nessa noite, Pai, que o Senhor venha nos elevar o nível de entendimento e consciência, Pai. Senhor, que o Senhor tem que ser primordial sobre todas as coisas, que o Senhor tem que ser a nossa maior prioridade, Pai. Senhor, que nós não estamos fazendo o que estamos fazendo à toa, mas é porque, Senhor, já existe, Senhor, um propósito claro, descrito na Tua palavra, e nós Te agradecemos, nós Te louvamos, Senhor, por isso nessa noite, no poderoso nome de Jesus, e amém. Pode trazer a tua oferta, você que deseja ofertar no Pix, tem o Pix no telão, nós temos a nossa maquininha também aqui